Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda tá começando. Tá bom assim? Pra começar o dia? Cara, olha só isso, há 2 meses atrás eu mal sabia mexer no Facebook, olha só meus resultados, mais de 7 mil reais em vendas trabalhando em casa pela internet, tudo isso eu aprendi com o João Pedro. Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados, um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso, quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. A gente não sabe, ninguém sabe. Isso que você falou faz muito sentido. Hoje mesmo chegaram notícias da China que a cidade de Xangai, que é uma das maiores do país, já voltou a fechar aeroportos, restringir o acesso de pessoas de fora, e a própria cidade de Wuhan, onde começou a pandemia, ela voltou a registrar casos de pessoas que teoricamente estavam curadas e voltaram a manifestar sintomas ou contaminar outras pessoas. Por isso Wuhan prevê se fechar novamente. Então, qual é o mundo que a gente vai viver daqui a 3, 4, 5 meses? Como será o futebol? Se o futebol, por exemplo, voltar a acontecer, mas sem público, né, com menos jogos, essa receita enorme que o Flamengo tem, ela vai deixar de existir. Ela vai ter de ser renegociada com todo mundo. Os clubes vão ter de renegociar salários, inclusive, simplesmente porque não vai entrar dinheiro para essa gastança desenfreada que a gente vê em alguns clubes. Então, esse cenário, o Benfica da periferia, o Benfica não vai ser campeão nunca, o Ajax, será que consegue voltar a ser semifinalista de Copa dos Campeões? O futebol vai ficar restrito na Europa a Liverpool, o Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique? Não sabemos. Por isso que todas as negociações têm de ser feitas com muito cuidado, para que clube nenhum se comprometa a gastar o que não vai ter. Esse que vai ser o grande problema daqui para frente. Fala, mano. Ô Benja, primeiro, com relação ao Jorge Jesus, cara, vamos falar a verdade aqui. O Jorge Jesus, ele nunca esteve com tanta evidência como ele tem hoje. Hoje é o auge da carreira do Jorge Jesus, fato. Então é uma situação na qual, é o que a gente sempre fala, ele quer o protagonismo ou ele quer a coadjuvância. Se ele quiser de fato ser coadjuvante no mercado, ele vai para Portugal, cara. Se ele quiser continuar brigando por títulos e pelo que dá a entender, até nas próprias declarações, o Jorge Jesus é um cara muito competitivo. E ele tem uma frustração na carreira que é não ter vencido o Mundial de Clubes. Ele teve a chance no final do ano, acabou perdendo para o Liverpool. Então, querendo ou não, cara, é igual quando você vai comprar um carro. Você chega lá, você está afim do carro, você quer fechar com o vendedor ali. Porém, você vai barganhar até onde der. Você vai fazer propostas, contrapropostas, você vai tentar ganhar um item adicional aí que não está, talvez, numa tabela específica. Você vai tentar fazer aquela negociação. E é isso que o Jorge Jesus tem feito com o Flamengo. Tá na cara, diante de um mundo que a gente vive hoje, que propostas não vão chover milhares aí à frente dele. É uma situação de cautela. A gente está falando a respeito aí de quando pode ser que volte o futebol, mas da mesma forma que há 3 semanas o mundo era pode ser que na próxima descubram uma vacina. E aí vai ser uma situação totalmente diferente, porque quando tiver realmente uma vacina, os laboratórios estão trabalhando incansavelmente, médicos, farmacêuticos aí para tentar a cura dessa doença, desse vírus, eu tenho certeza que a coisa tende a engrenar e tende a ir para o norte, porque, repito, é uma situação nova, os medicamentos estão sendo testados, enfim, uma vacina pode ser criada aí talvez nos próximos dias, nas próximas semanas, e é essa a perspectiva. Porque, cara, na boa, é impossível a gente pensar que num mundo tão desenvolvido como a gente tem hoje, que não vão descobrir uma vacina para esse raio dessa doença até o final do ano. Mas eu repito, o Jorge Jesus ele tem tudo para acertar com o Flamengo, é questão de tempo. Eu tenho conversado com algumas pessoas fora, pessoas que estão mais por dentro desse negócio aí. Eu não vou criar uma expectativa otimista nenhuma, porque o que eu ouvi lá fora não tem de nada de otimista não. É um negócio que leva tempo, que vai levar tempo, e não são 2 meses, 3 meses, não são nada disso não. Não é nada disso não, é uma coisa super complicada.
Mas eu discordo de você. Quando você compara o Jorge Jesus a negociar um carro, você tá louco para comprar um carro, aí você não consegue comprar um carro, você vai comprar outro. Hoje o Flamengo, na minha opinião, depende muito do Jorge Jesus. Muito, muito. Não tem um cara igual, não é um carro, me tira o ar-condicionado aí, põe vidro elétrico aí, quero direção, você tá maluco? Não vejo hoje no mercado, e por tudo que fez o Jorge Jesus no Flamengo, hein, Pipinho, eu não vejo hoje, é lógico, o Flamengo vai fechar? Não vai fechar. O Zico, que é o Zico, saiu do Flamengo, o Flamengo continuou, óbvio, não estou falando que vai fechar. Só que hoje, na minha opinião, Pipo, há uma Jesus dependência no Flamengo. O Pipo vai falar e depois o Pascoalzito vai completar. Fala, Pipo. Pois é, Benja, eu tô contigo nessa. O Jorge Jesus, ele é o maior improvável que deu certo no futebol do Brasil. Não pela competência dele, pelo momento que ele vivia antes de acertar com o Flamengo. Que é a tecla que eu bati há alguns meses, aí o pessoal viraliza, porque você detona o cara, ninguém detonou ninguém. O que eu estava explicando naquele momento é que o Jorge Jesus era um cara que vinha numa descendente dos trabalhos que ele tinha feito no Sporting, da forma como ele saiu do clube, o trabalho no Al Hilal da Arábia Saudita, saiu com pouco tempo do clube, etc e tal, estava negociando com o Atlético, negociou com o Vasco da Gama, não deu certo, aí chega do nada no Flamengo. Então era uma expectativa que o Flamengo tinha num ano muito delicado, que era após a saída do Abel, o Flamengo num ano de muitos investimentos, precisando dar uma resposta ao torcedor, etc e tal. E aí chega do nada um técnico português, todo mundo falou, mas quem é? Muita gente não o conhecia. Ele era uma grife lá em Portugal, mas uma grife que estava naquele momento com alguma dificuldade na carreira. Então por isso que eu falei que era uma grande incógnita. Só que essa grande incógnita, ela tem dois lados. Ela pode dar certo, pode dar errado. Ele deu muito mais do que certo. Ele foi, talvez, como a gente possa até colocar numa enquete aqui, o maior técnico da história do Flamengo. Eu ainda acho que o Carpegiani é o maior técnico pela conquista propriamente dita no Mundial de Clubes. Também ganhou brasileiro, etc e tal, assim como o Jorge Jesus. Mas no curto período, ele foi um cara que revolucionou não só o próprio futebol carioca, mas o futebol do Flamengo e o futebol brasileiro. É um choque de realidade na intensidade que hoje se trabalha na Europa. Então, mesmo ele vindo da Europa com uma certa desconfiança, ele ainda mostra que mesmo estando no mercado lá de média para alta expressão, ele aqui no Brasil chegou para ser uma referência. Então é muito complicado hoje você achar um cara que encaixou da forma como ele conseguiu se atrelar ao Flamengo. E no mercado europeu hoje, se a gente for tentar pensar outros nomes que estão disponíveis, veja, são nomes com características diferentes do estilo de jogo do Jorge Jesus. Por isso que não é perder o Jorge Jesus e trazer qualquer cara da Europa que vai encaixar no Flamengo. Não é bem assim. Hoje o Flamengo tem uma identidade, tem uma forma de jogar futebol, e essa forma de jogar futebol passa muito pela característica do Jorge Jesus, que outros técnicos disponíveis talvez não tenham. Fala, Pascoalzito. Se você levar em consideração tudo que disse o Mano, você vai comprar um carro... Vai comprar um carro 1.0 e um carro aquele 1.0 bem fraquinho, sabe como é que é? Porque o Flamengo, se ele for comparado a um carro, ele é um carro top de linha, é aquele carro super premium, não é um carro que você vai na rua, ele vai te dar problema, não é um carro do Flavinho que você vai tirar da garagem e ele vai parar na esquina, não é isso. O Flamengo, se você fizer essa comparação, é um hiper top de linha. Hoje no Brasil, quem é que tem as condições do Flamengo para fazer trabalho, para fazer contratação? Quem é que tem um elenco igual ao do Flamengo? O Palmeiras já teve um dia, não... O Flamengo está sabendo aproveitar o elenco que tem. E aí é que entra o Jorge Jesus. Para todo bom carro, precisa de um grande piloto. Se você for comparar com o carro do jeito que fez o Mano. Eu não gosto desse tipo de comparação. Mas já que você tem um carro desse super premium, é um baita carro, é desses carros aí que pilota o Hamilton. Você tem que botar o Hamilton para pilotar. Você não vai botar para pilotar o Flávio Gomes, que vai bater no muro, vai estampar o cara no muro, vai te dar essa dificuldade. Então você precisa de um treinador
top de linha, super premium, para dirigir um clube super premium. É só isso, mano. Se você fizer essa analogia, é do futebol pro lado automobilístico, é um super carro para um super piloto. Aí você consegue fazer a comparação. Você tinha chamado, Sormani? Não, eu tinha falado, eu acho que, por exemplo, que vai haver um impacto, eu acho, eu sou economista e não domino a matéria, eu acho que vai haver, de fato, um impacto muito grande na economia de todo o planeta. Mas as grandes potências são as que vão sentir menos. São as que vão sentir menos. Então, eu acho que Sormani? Bora, caiu aí o Sormani, daqui a pouco eu não vou chamar o Sormani. O Mano tá me chamando, fala, Mano. Ô Benja, as pessoas aí acabaram não entendendo o que eu disse. Eu não disse que o Flamengo não precisa ter um grande técnico, eu disse que nessa negociação os dois vão puxar a sardinha para o próprio lado. Como acontece em qualquer negociação que você vai fazer, pode ser na compra de um automóvel, de um apartamento. O que eu disse aqui foi o seguinte, o Jorge Jesus ele alcançou no Flamengo um protagonismo que ele nunca teve na carreira. Isso daí é fato. O Jorge Jesus nunca esteve em tanta evidência como ele tem tido hoje. Então, querendo ou não, cara, é uma negociação. O Jorge Jesus vai puxar a sardinha pro lado dele e o Flamengo vai puxar a sardinha pro lado dele. E embaixo tá a brasa. Mas tá na cara que haverá um consenso entre as partes. Foi isso que eu disse. Eu não disse que o Flamengo pode colocar qualquer treinador para tocar esse time. Tanto que colocou já o Abel Braga, que não era um técnico qualquer, mas não deu certo. Então, a partir do momento que você traz um técnico que agregou e conseguiu somar qualidade a um time que já tinha muita, tá na cara que houve um desfecho feliz aí durante todo o ano passado, mesmo num curto espaço de tempo que o Jorge Jesus trabalhou no Flamengo, ele trabalhou praticamente um semestre só, mas existe uma expectativa agora, diante das negociações aí, tratativas que já ocorriam antes mesmo dessa pandemia toda, de haver um desfecho feliz. Tanto para um quanto para outro. Eu repito, não acredito nessa informação da imprensa portuguesa e eu estou muito mais com a sua informação. Eu acho que vai chegar realmente num denominador comum aí, talvez aí próximo dos 5 milhões de euros. E não é que ninguém entendeu nada do que você falou. Primeiro, que você é uma pessoa confusa, né? Você às vezes você não consegue formar uma frase, você joga palavras, né? E que não tem, no final das coisas, não tem nexo, não tem sentido algum. Eu já te falei, às vezes você fala as coisas, me lembra muitas músicas do Djavan, que eu não consigo entender uma vírgula, né? E a minha crítica em relação ao seu comentário é a mania de comparar carros, objetos com seres humanos. Mas você é aquela coisa meio música do Djavan, não entendo chongas. Fala, Sormani. Não, o que eu queria completar o meu raciocínio é o seguinte, é óbvio que o que está acontecendo no mundo, né, o coronavírus, vai ter um impacto muito grande na economia. Repito, não sou economista, pouco entendo da matéria, mas eu acho que quem menos vai sofrer, ao final das contas, são as grandes potências do mundo. E acho que países como Brasil, Portugal, Argentina, sei lá, os emergentes, né, e a periferia europeia, esses países vão sentir demais. Então eu acho que essas equipes como Barcelona, Real Madrid, City, United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Juventus, Bayern, Dortmund, Leipzig, PSG, esses times não vão sentir nada. Não é que não vão sentir nada. Vão sentir, claro que vão. Mas eles vão continuar sendo o dono da grana. O dinheiro vai continuar ao lado deles. Porque eles têm reservas para isso. As grandes economias do mundo também têm reserva. O Brasil não tem reserva. Países emergentes, as reservas são pequenas. E quem investe aqui, está tirando dinheiro daqui. Existe uma fuga muito grande de capitais aqui no planeta. Então, é isso que eu queria discordar do Flavinho. Eu acho que mesmo quando tudo isso acabar, e se Deus quiser, há de acabar num período razoável, eu acho que o status quo no futebol não vai mudar nada.
Você pode ter menos dinheiro, mas que esses times vão continuar sendo as grandes potências do futebol, isso vão, não tem a menor dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Com menos dinheiro, volto a dizer, mas continuaram forte para lá sim. Olha, quem diria, né, Sormani? Eu, formado em economia na PUC, quem diria que anos mais tarde eu ia usar a economia no programa de futebol? A gente tem que rezar, amigo, porque tem dois cenários aí. Um é de recessão e o outro é de depressão, né? Uma depressão econômica e uma recessão econômica. Eu vou te falar, o negócio está tão feio que nós temos que rezar por uma recessão. Porque se vier uma depressão do jeito que está pintando, aí sim, eu acho que o cenário muda totalmente de figura. Recessão é você diminuir teu PIB, aí como a gente está imaginando, vai cair 1% e tal. O problema é quando você tem uma depressão que cai 10, 9, aí meu amigo, a coisa vai ficar complicada. Mas vou chamar o Pipo para dar o último comentário sobre esse assunto aí do Jorge Jesus. Vamos chamar o Pipinho aí. Ah, o Pipinho não, o Pipinho agora já saiu. Pipinho saiu. Olha, eu tenho uma mensagem aqui, ó, interessante no Twitter aqui, eu separei. Ai, caramba, cadê? Tá chegando mensagem pra caramba. Bom, gladiador flamenguista, Benja, esse mano fica boladinho quando chama ele de mequetrefe. Pô, esse cara é um doido, comparar um Mister a um carro, só se for o Batmóvel. O Douglas Amaral. Ô Benja, o Jorge Jesus vai permanecer. Pode ter certeza, ele não vai sair agora, vai ficar mais um ano. Aí sim ele retorna para Portugal. Pode anotar o que eu falei. Eu também acho. Ah, mas tá aqui, ó. Põe a jaula aí. Deixa eu ver todo mundo aí, que esse tweet aqui é interessante. Ô Gomes, o Carlos Barros, algo está errado. Não é a crise que vai fazer os clubes deixar de pagar salários. Há muito tempo tem clube que não paga salário. Esta crise vai ser a salvação para muitos clubes. Olha, faz sentido. Bom, vamos lá. Primeiro, eu gostei de ver que o Pascoal, como aplicado aluno da Unifla, ele continua frequentando as aulas online, né? As aulas estão suspensas, mas com certeza ele continua frequentando as aulas da Unifla, agora na disciplina comparações esdrúxulas, né? Ele com essas comparações com os carros. Aliás, eu estou até com uma foto aqui da última sala que o Pascoal estava, ele foi paraninfo dessa turma aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, é o Pascoal na Unifla, porque ele já falou que o Flamengo é o melhor carro do mundo, do universo conhecido, né? Não há nada parecido no planeta. Imagina só, o Flamengo tem que ter um piloto que, ó, Maria. Bom, o que eu acho, então, para fechar esse assunto, Benja, é que o que eu estava dizendo que o Sormani discordou é que a gente não sabe qual será o impacto em cada país. E se é verdade que os países mais ricos têm a chance de sofrerem menos, um país como o Brasil, né, vai sofrer muito. Então, eu acho que é preciso considerar essa possibilidade, se o Jorge Jesus quiser aplicar ainda no futuro dele esses valores que ele pretende ganhar, ou no Benfica, ou no Flamengo e tudo mais, é bom a gente entender que se o Brasil é periferia, vai ser mais ainda, né? E alguns clubes da Europa que talvez hoje sejam considerados periferia da Europa, talvez tenham mais estrutura para aguentar o baque que vai vir por aí e eventualmente ficar com o Jorge Jesus, independentemente das possibilidades de ele ser campeão da Champions ou não. E a gente vai ter sim impacto forte nos clubes muito grandes, Sormani, porque tem nos clubes muito ricos. Um país especificamente, que é a Espanha, está entrando num ciclo agora de crise dificílima, horrível em relação ao coronavírus, que vai ter um peso maior, eu acho, nos clubes espanhóis do que os clubes portugueses, onde a pandemia está mais bem controlada. É um país menor, a coisa está um pouco mais sob controle. Cara, quer aprender como que eu faço para ganhar mais do que um parlamentar aqui de Brasília, trabalhando na minha casa ou viajando pelo mundo? Dá uma olhada nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas. Quer aprender um pouco mais sobre esse mercado e saber como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.